Você já se perguntou o que acontece quando a obediência a Deus colide com a lei de um rei poderoso? Imagine um cenário onde a escolha entre a vida e a morte depende de um único ato de adoração. O que você faria se estivesse diante de uma fornalha ardente, com chamas que prometem consumir tudo, e a única saída fosse trair suas crenças? Essa é a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, 3 jovens hebreus que desafiaram a autoridade de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e mostraram ao mundo que a fé inabalável pode resistir até o mais intenso dos fogos. Eles nos ensinam sobre coragem, convicção e, acima de tudo, a fidelidade a um Deus que salva. Mas, antes de mergulharmos nessa história, não se esqueçam de deixar o like para mostrar seu apoio, inscrever-se no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Agora, sem mais delongas, vamos começar. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente é um dos relatos mais icônicos do Antigo Testamento, mas a sua verdadeira profundidade vai muito além do simples milagre. Para entender a dimensão total de sua fé e do poder de Deus, precisamos mergulhar nos detalhes, no contexto histórico, teológico e espiritual que permeia essa narrativa em Daniel capítulo 3. Essa não é apenas uma história sobre a sobrevivência ao fogo, é um manifesto sobre a fidelidade, a soberania de Deus e a promessa de sua presença em meio às maiores provações. Para compreender a magnitude da escolha dos 3 jovens, é essencial olhar para o cenário em que eles viviam. O livro de Daniel começa com a descrição da queda de Jerusalém e a deportação de seus habitantes para a Babilônia. O ano é 605 a.C. e o rei Nabucodonosor, um dos maiores monarcas da antiguidade, consolida seu poder sobre a Judéia. A Babilônia não era apenas um império militar, era um centro de conhecimento, artes e, crucialmente, de religião politeísta. Nabucodonosor usava a religião como uma ferramenta para unificar e controlar os povos conquistados. Os jovens Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, seus nomes hebreus originais, foram selecionados para servir na corte real por serem jovens sem defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, dotados de conhecimento e de entendimento, e que tinham aptidão para servir no palácio do rei. O processo de assimilação cultural era intenso e metódico. Eles receberam novos nomes babilônicos, em homenagem a deuses pagãos: Sadraque, em honra a Sadraque; Mesaque, a Mesaque; Abednego, a Abednego, sendo Nego um trocadilho com Nebo, uma divindade babilônica, e treinados na sabedoria dos caldeus por 3 anos. A primeira demonstração de sua fidelidade veio com a recusa em comer as iguarias do rei, contaminadas com rituais pagãos. Eles pediram apenas legumes e água. Deus os abençoou por essa obediência, e eles se tornaram mais saudáveis e mais sábios do que todos os outros jovens. Essa decisão, aparentemente pequena, preparou o terreno para o teste supremo. A fidelidade em coisas pequenas moldou o caráter para a fidelidade em coisas grandes. O mesmo princípio é ecoado no Novo Testamento, em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. A construção da imponente estátua de ouro na planície de Dura foi um ato de megalomania e um teste de lealdade. Com cerca de 30 metros de altura e 3 metros de largura, a estátua era uma representação do próprio poder de Nabucodonosor. Ele havia sido profetizado em Daniel 2 como a cabeça de ouro de uma grande estátua que representava os impérios mundiais. Mas, em sua arrogância, ele tentou criar uma estátua inteiramente de ouro, como se seu reino fosse eterno e supremo. O decreto real foi uma ordem de adoração obrigatória. A punição para a desobediência era brutal: ser lançado na fornalha de fogo ardente. Essa fornalha era provavelmente uma grande cova ou forno usado para a fabricação de tijolos, comum na Babilônia. O fogo, na mente de Nabucodonosor, era um instrumento de sua autoridade absoluta, capaz de consumir qualquer desafio. É importante notar que Daniel, nesse momento, não está presente na narrativa. Isso levanta especulações entre estudiosos, mas o mais provável é que Daniel estivesse fora da cidade ou em alguma missão diplomática. Sua ausência, no entanto, destaca ainda mais a coragem dos 3 jovens. Eles não tinham a figura de seu líder para se apoiar. A decisão era inteiramente deles.
A notícia de que Sadraque, Mesaque e Abednego não se ajoelharam chegou aos ouvidos do rei, provavelmente por meio de oficiais babilônicos, ciumentos de sua posição e influência. A reação de Nabucodonosor é uma mistura de fúria e, curiosamente, uma última chance. Ele lhes oferece uma segunda oportunidade, perguntando: "É de propósito que vocês não adoram o meu Deus, nem adoram a estátua que eu levantei?" Em Daniel 3,14, parafraseado. A resposta dos jovens é a essência do relato. Eles não se intimidam. A resposta deles, encontrada em Daniel 3, 16 a 18, é um dos ápices da fé incondicional em toda a Escritura. Ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre este assunto. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Mas, se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Essa declaração é teologicamente profunda. Ela se divide em duas partes. A confiança na capacidade de Deus. Ele pode nos livrar. Eles não tinham dúvidas do poder de Deus. Essa fé é semelhante à de Moisés no Mar Vermelho ou de Davi diante de Golias. Eles acreditavam em um Deus que intervém na história para salvar seu povo. A palavra usada para livrar, NVI, ou salvar, ARA, é a mesma usada em outros milagres de libertação no Antigo Testamento. A fidelidade incondicional, mas se não, essa é a parte mais poderosa. Ela revela que a fé deles não era transacional. Eles não adoravam a Deus por causa da libertação, mas simplesmente por quem Ele é. Eles estavam dispostos a morrer por sua convicção, sabendo que a vida eterna com Deus era mais valiosa do que a vida terrena sem Ele. Essa atitude ecoa o testemunho de muitos mártires da história da Igreja. Eles estavam dispostos a sofrer a morte física para manter a vida espiritual intacta. A fúria de Nabucodonosor foi tão grande que ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal. O calor era tão intenso que os soldados que lançaram os jovens foram mortos pelo calor radiante. Os 3 foram lançados na fornalha, amarrados. O que acontece a seguir é um milagre que desafia a lógica humana. O rei se levanta apressadamente, perplexo. Ele vê os 3 homens andando no meio do fogo, e a única coisa que foi queimada foram as cordas que os amarravam. O fogo, que era para destruir, se tornou um instrumento de libertação. Ele queimou apenas as amarras da escravidão, não a essência da pessoa. Isso é um símbolo poderoso de como as provações, sob a graça de Deus, podem nos libertar das prisões espirituais e emocionais. O mais extraordinário, no entanto, é a visão de uma 4ª pessoa no fogo. O rei a descreve como semelhante a um filho dos deuses. A Bíblia não a nomeia explicitamente, mas a tradição cristã a identifica como uma teofania, uma manifestação de Jesus Cristo antes de sua encarnação. O próprio Filho de Deus caminhou com seus servos fiéis em meio à tribulação. Essa imagem é a promessa central da história. Deus não apenas livra do fogo, ele caminha conosco nele. O Salmo 23:4 ressoa com essa verdade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O milagre na fornalha teve consequências imediatas e profundas. Nabucodonosor, humilhado, ordenou que os 3 jovens saíssem do fogo. Os oficiais se reuniram e constataram que seus corpos, seus cabelos e suas roupas estavam intactos, e nem mesmo o cheiro de fumaça os havia atingido. Isso era uma evidência irrefutável de que havia um Deus maior do que qualquer rei terreno. O rei então emite um novo decreto, um testemunho público da soberania do Deus de Israel. Ele declara que qualquer um que disser algo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seria despedaçado e sua casa seria feita um monturo. Em seguida, ele promove os 3 jovens, elevando-os a uma posição de ainda maior proeminência no reino. A lição dessa narrativa é atemporal e multifacetada. Fidelidade a qualquer custo. A história nos desafia a perguntar: o que estamos dispostos a perder por nossa fé? Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dispostos a perder a vida. Nosso mundo moderno nos convida a compromissos sutis.
A história nos chama a uma fidelidade radical. A soberania de Deus. O milagre na fornalha não dependeu da bondade dos jovens, mas da soberania de Deus. Ele escolheu se manifestar de forma poderosa para que Nabucodonosor, o rei mais poderoso da época, soubesse que existe um Deus acima de todos os deuses. A presença de Cristo na provação, a quarta pessoa no fogo, é a nossa maior esperança. Jesus não nos prometeu uma vida sem dificuldades, mas prometeu sua presença em meio a elas. Isaías 43:2 diz: "Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti." Essa promessa é a nossa segurança. A presença de Deus não anula a provação, mas a transforma, tornando-a um palco para sua glória. Meus amados irmãos e irmãs, que essa história não seja apenas um conto do passado, mas uma verdade viva em seus corações. Talvez você esteja em meio a um fogo agora, circundado por desafios que parecem insuperáveis. Saiba que a mesma coragem que habitou em Sadraque, Mesaque e Abednego está disponível para você através do Espírito Santo. A mesma presença que caminhou com eles no fogo, caminha com você. O amor de Deus é a garantia de que, mesmo se as chamas vierem, elas não nos consumirão. Elas queimarão apenas as cordas que nos prendem. Mantenham-se firmes em sua fé, pois nosso Deus é capaz de nos livrar, e se não nos livrar, Ele estará conosco, e isso é o que realmente importa. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde o coração e a mente de vocês. Amém.